Esta é a história da validação. A crônica da autoridade forjada não no poder dos palácios, mas no pó de Nazaré, no frio de uma manjedoura e no silêncio ensurdecedor do deserto. Esta é a premissa de um rei. Se esta linda história sobre Jesus Cristo te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Capítulo 1. O escândalo em Nazaré. Nazaré era uma cidade de poeira e sussurros. Um vilarejo aninhado nas colinas da Galileia, tão insignificante que os mapas romanos mal se davam ao trabalho de marcá-lo. E naquela carpintaria que cheirava a cedro e suor, Iosef, José, um homem cujo rosto era um mapa de linhas justas, sentiu o mundo desabar. A madeira era sua única constante. Ele passava o formão sobre uma viga de oliveira, e o cheiro da madeira deveria acalmá-lo. Mas hoje, o cheiro parecia rançoso. O sol da Galileia entrava impiedoso pela porta, iluminando a serragem que dançava no ar como pequenos demônios dourados. Ele não tinha chorado. Homens justos não choravam. Eles remoíam. Miriam Maria estava grávida. A frase ecoava em sua mente, batendo contra seu crânio como um martelo. Grávida. Miriam. Sua Miriam. A jovem que ele conhecia desde que ela era uma menina com joelhos esfolados. A jovem cujos olhos continham a profundidade do céu noturno. A jovem prometida a ele, sua esposa perante a lei, embora ainda não vivessem juntos. Eu não a toquei, ele murmurou para a viga de madeira. A madeira, como sempre, permaneceu em silêncio. O escândalo era uma entidade viva em Nazaré. Ele o sentia quando ia ao poço buscar água. Os olhares das outras mulheres, que antes o cumprimentavam com respeito, Iosef, o Tecton, construtor, o justo, agora deslizavam por ele, úmidos de pena e desprezo. Eles não olhavam para Miriam, eles olhavam através dela. Ela havia lhe contado. Sentada sob a figueira no pequeno pátio de sua casa, as mãos entrelaçadas sobre o ventre ainda plano, ela lhe falara de um anjo, Gabriel, de uma sombra, do Espírito Santo. Ele queria acreditar. Oh, como ele queria! Ele amava esta mulher com uma devoção silenciosa, que era tão parte dele quanto suas mãos calejadas. Mas um anjo, o Espírito Santo, eram histórias para as escrituras antigas, para os dias de Avraham e Moshe, não para Nazaré, não para uma garota que fazia pão e remendava túnicas. A lei era clara. O livro de Devarim, Deuteronômio, era uma pedra em seu coração. Adultério. A pena era o apedrejamento. Ele jamais permitiria. Seu senso de justiça era profundo, mas sua compaixão era ainda mais. Ele não a exporia. Ele não transformaria seu amor em espetáculo sangrento na poeira da entrada da cidade. Eu a deixarei, ele decidiu, a ferramenta caindo de sua mão com um baque surdo. Secretamente. Ele enviaria uma carta de divórcio discreta. Ele assumiria a vergonha. Diriam que ele mudou de ideia, que ele era um homem instável. Que fosse, era melhor do que a morte dela. Aquela noite o sono não veio. Foi uma agonia. Ele se revirou em sua esteira, o ar da noite pesado e quente. Nazaré estava quieta, mas sua mente gritava. Ele pensou nos pais dela, Joaquim e Ana, pessoas boas. Pensou no sorriso dela, um sorriso que poderia acalmar uma tempestade. E se ela estivesse louca, tomada por algum dibúculo espírito? E se ela estivesse mentindo? A última possibilidade o feriu mais do que qualquer pedra poderia. Miriam mentindo. Era como dizer que o sol nasceu no oeste. Exausto, ele finalmente caiu em um sono pesado, um sono que era mais um mergulho na escuridão do que um descanso. E na escuridão, a luz veio. Não era um sonho comum. Era mais real que sua oficina. O cheiro de cedro desapareceu, substituído por um cheiro de ozônio e mirra. Uma presença encheu seu pequeno quarto, tão vasta que parecia que as paredes de barro iriam rachar. Ele viu uma figura, não com seus olhos, mas com sua alma. Asas de luz pura, Iosef ben David, filho de Davi. A voz não era um som, era uma vibração em seu peito. Ele parou de respirar. Filho de Davi. Ninguém o chamava assim. Era uma linhagem antiga, uma promessa quase esquecida, coberta pela poeira de gerações de carpinteiros e pedreiros. Não temas receber Miriam como tua mulher.
O que nela foi gerado é do Espírito Santo. O ar saiu de seus pulmões. Era a mesma história. A história é impossível. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Yeshua, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Yeshua, salvação. A figura de luz se intensificou e Yosef viu, como em um pergaminho desenrolado diante de sua mente, a profecia de Isaías, as palavras que ele ouvira na sinagoga desde criança, mas que nunca haviam feito sentido. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Deus conosco. A presença se foi. Yosef acordou ofegante. O quarto estava escuro. O cheiro de cedro havia voltado. Mas tudo estava diferente. O silêncio da noite não era mais opressor. Era expectante. Ele se levantou. A lua da Galileia banhava o pátio com uma luz prateada. Ele caminhou até a casa vizinha, a casa dos pais de Miriam. Ele não bateu. Ele apenas ficou do lado de fora da porta. O medo se fora. A vergonha se fora. A dúvida se fora. A lei era clara. Mas o Deus que escreveu a lei havia falado. Ele não era mais apenas Yosef, o carpinteiro. Ele era Yosef, ben David. E ele tinha uma missão. Ele não estava apenas aceitando uma esposa grávida. Ele estava aceitando o cumprimento de uma promessa de 1000 anos. Ele tocou a madeira áspera da porta dela. Ele não precisava acordá-la. Ele sabia o que fazer. Ele a tomaria como esposa. Ele a protegeria. Ele daria seu nome ao menino. Ele olhou para as colinas silenciosas de Nazaré. A cidade adormecida não sabia. O mundo não sabia. Mas ali, na quietude antes do amanhecer, um carpinteiro justo havia aceitado sua parte no maior escândalo da história. Ele havia aceitado Emanuel Pesare. Capítulo 2. A sombra do rei Jerusalém era uma cidade de mármore e sangue. O templo, recentemente reformado por Herodes, brilhava sob o sol da Judéia como uma montanha de neve e ouro, uma joia arrogante no pescoço de uma terra ocupada. Em seu palácio, na colina ocidental, Herodes o Grande sentia o frio. Era um frio que não vinha do inverno, mas de seus próprios ossos. Ele tinha 70 anos, e cada um desses anos fora comprado com astúcia, brutalidade e uma paranoia que roía sua alma. Ele era o rei dos judeus, um título dado a ele por Roma, e ele o defendia com a ferocidade de um chacal. Naquele dia, a ameaça não veio de Roma, veio do Oriente. Eles eram chamados de magos, homens estranhos, com barbas longas e olhos que pareciam ter visto milênios. Eles chegaram com uma caravana de camelos que abarrotou as ruas estreitas, trazendo consigo o cheiro de areia distante e especiarias desconhecidas. Eles não pediram audiência. Eles a exigiram. Estamos aqui, disse o mais velho, Gaspar, sua voz ressoando na sala do trono, pois vimos a sua estrela no Oriente. Herodes apertou os braços de seu trono de cedro libanês. Minha estrela? O segundo mago, Baltazar, deu um passo à frente. Ele era mais jovem, com a pele escura do sul. Não, majestade. A estrela dele. O rei dos judeus que acaba de nascer. Um silêncio mortal caiu sobre a corte. Os escribas pararam de escrever. Os guardas romanos apertaram seus gládios. Herodes forçou um sorriso, seus lábios rachados se curvando sobre dentes manchados de vinho. Eu sou o rei dos judeus. Melquior, o terceiro, que até então observava o teto pintado, baixou o olhar. Um rei nasce. Você foi nomeado. A insolência era inacreditável. Herodes sentiu o sangue subir ao rosto. Mas ele era um político antes de ser um homem. Ele escondeu sua fúria atrás de uma máscara de curiosidade piedosa. Um novo rei, ele meditou. Que notícia gloriosa. Meus próprios sacerdotes, parece, estão atrasados. Ele fez um sinal para um jovem saduceu que estava de prontidão, um homem chamado Sadoc. Sadoc, traga-me os principais sacerdotes e os escribas. Agora! Sadoc, um homem cuja ambição era tão afiada quanto o punhal que ele mantinha escondido sob suas vestes finas, curvou-se e desapareceu. Ele desprezava esses místicos orientais, mas desprezava ainda mais os profetas fanáticos da Judéia. Enquanto isso, a quilômetros ao sul, em Belém, Yosef amaldiçoava o Império Romano. O decreto de César Augusto, que todo o mundo fosse recenseado, era a piada de um tirano. Arrancar um homem de sua casa, uma mulher prestes a dar à luz, apenas para contar cabeças.
Eles haviam chegado a Belém, a cidade de Davi, lar ancestral de Iosef, mas a cidade estava cheia. Cada estalagem, cada casa de hóspedes, cada canto estava tomado por outros descendentes de Davi. Não há lugar, disse o estalajadeiro pela 10ª vez, sua voz cansada. Por favor, implorou Iosef segurando Miriam, que estava pálida e ofegante, agarrada ao burro. Ela está na hora dela. O estalajadeiro olhou para Miriam. Ele viu a agonia nos olhos da jovem. Ele suspirou, apontando para a colina atrás da estalagem. Eu não tenho quartos, mas tenho a caverna onde guardo os animais. É seca, pelo menos é quente. Não era um palácio. Era um estábulo. Cheirava a feno mofado e ovelhas, mas como Iosef disse, era quente. De volta a Jerusalém, os escribas estavam tremendo diante de Herodes. Onde? Rosnou o rei. As profecias dizem que o Messias nascerá. Um velho sacerdote, com medo de falar e com mais medo ainda de ficar em silêncio, citou o profeta Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Belém, a cidadezinha a menos de 10 quilômetros ao sul, tão perto. Herodes dispensou os sacerdotes. Ele chamou os magos em segredo. Vão, disse ele, sua voz agora melosa e falsa. Encontrem este menino. E quando o encontrarem, voltem e me digam para que eu também possa ir adorá-lo. Sadoc, o saduceu, observou das sombras. Ele viu a mentira nos olhos do rei. Ele viu a ingenuidade nos olhos dos magos. E ele viu uma oportunidade. A instabilidade era ruim para os negócios do templo. Esse rei precisava ser encontrado. A quilômetros de distância, na caverna fria, Miriam gritou. Iosef, com as mãos trêmulas, segurou sua mão. E então o som mais antigo do mundo, o choro de um recém-nascido. Iosef limpou o bebê. O menino era pequeno, vermelho, enrugado. Ele olhou para o rosto da criança e sentiu o peso do sonho, o peso da linhagem de Davi, o peso de Emanuel. Com cuidado, ele o envolveu em panos e o deitou na manjedoura, o coxo de pedra de onde os animais comiam. Do lado de fora, no campo, pastores viram o céu explodir em luz, mas dentro da caverna havia apenas a respiração de uma mãe exausta, o balido de uma ovelha e o primeiro suspiro do rei. Naquele mesmo momento, a estrela que os magos haviam seguido parou. Ela pairou diretamente sobre a pequena cidade de Belém, brilhando com uma intensidade sobrenatural. Eles o encontraram. Não em um palácio, mas em um casebre. Eles entraram, e o cheiro de feno foi subitamente dominado pelo cheiro de incenso. Os grandes homens do Oriente, que haviam desafiado o próprio Herodes, se ajoelharam na terra batida. Eles se curvaram diante de uma criança em um coxo. Ouro, disse Gaspar, colocando um pequeno baú diante de Iosef, que olhava atônito. Para o rei. Incenso, disse Baltazar, sua voz grossa de emoção. Para o sacerdote. Mirra, disse Melquior, e sua voz falhou. Para o seu sacrifício. Miriam observou tudo, guardando aquelas coisas em seu coração. Eles não voltaram para Herodes. Avisados em um sonho, os sonhos pareciam ser a linguagem de Deus naqueles dias, eles voltaram para sua terra por outro caminho. Em Jerusalém, Herodes esperava, e sua paciência estava se esgotando. Sadoc observava seu mestre, e a ambição em seu coração começava a se misturar com o medo. O silêncio dos magos era mais alto que qualquer trombeta. Número capítulo 3. Fuga e massacre. O sonho de Iosef, desta vez, não foi de luz. Foi de sombras e gritos. O anjo voltou, mas sua voz não era reconfortante. Era urgente, como o estalar de um chicote. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Iosef acordou em um suor frio. O ouro dos magos estava em uma bolsa de couro sob sua cabeça. Herodes vai procurar o menino para o matar. Não havia tempo para perguntas. Ele sacudiu Miriam para acordá-la. Agora, temos que ir agora. O quê? Iosef, o que? Herodes. Ele sabe. O medo no rosto dela foi tudo o que ele precisou ver. Em minutos, eles estavam na escuridão, o burro carregado às pressas. O bebê Yeshua enrolado contra o peito de Miriam. Eles não pegaram a estrada principal. Eles seguiram as trilhas de cabras em direção ao sul.
em direção ao deserto do Negev, em direção ao Egito, o antigo refúgio, o antigo cativeiro. Enquanto eles fugiam, a ira de Herodes explodiu. Ele fora enganado, zombado por astrólogos estrangeiros. Ele, Herodes, o grande, o construtor, o aliado de Roma, sua paranoia sempre latente, tornou-se uma febre assassina. Ele convocou seu conselho. Eles não voltaram, ele sibilou. Talvez tenham se perdido, majestade, sugeriu um conselheiro trêmulo. Eles mentiram, gritou Herodes. Ele se virou para Sadoc, o jovem saduceu que se provara tão eficiente. Sadoc, você me disse que os sacerdotes confirmaram Belém. E eles confirmaram, majestade, disse Sadoc mantendo a voz firme, embora seu coração batesse forte. A profecia é clara. Então a profecia será silenciada, disse Herodes, seus olhos escuros brilhando. Se um rei nasceu em Belém, ele será o rei de um cemitério. Ele se virou para o capitão de sua guarda pessoal. Pegue um destacamento. Vá para Belém e seus arredores. Matem todos os meninos. De 2 anos para baixo. Sigam o tempo que os magos me disseram. O capitão empalideceu. Majestade. Crianças! Você ouviu a ordem! Rugiu Herodes. Nenhuma exceção. Quero a cabeça de cada possível rei. Sadoc observou. Esta era a verdadeira natureza do poder. Era brutal, era absoluto. E por mais que o revirasse por dentro, ele o admirava. Ele se ofereceu para acompanhar o destacamento, para garantir que o decreto do rei seja cumprido com precisão, majestade, e para acalmar os sacerdotes locais. Herodes assentiu, satisfeito com a crueldade fria do jovem. Belém ainda estava comemorando o dinheiro gasto pelos visitantes do recenseamento. O sol estava nascendo. Em uma pequena casa na borda da cidade, uma jovem mãe chamada Tamar estava amamentando seu filho de 1 ano, Eliaquim. Ela cantava uma canção de ninar, uma melodia antiga sobre os pastores de Davi. Seu marido estava no campo. Então, o som de botas. Não a marcha cadenciada de uma patrulha romana, mas o barulho caótico de homens correndo. Gritos, primeiro de raiva, depois de terror. A porta de Tamar foi arrombada. 2 soldados da guarda de Herodes entraram. Tamar gritou apertando Eliaquim contra o peito. O menino, rosnou um deles. Não, por favor. Ele é só um bebê. Um terceiro homem entrou. Ele não usava armadura, mas as vestes finas de um oficial do templo. Era Sadoc. Ele olhava para a cena com um distanciamento calculado, um pergaminho na mão. É a ordem do rei, disse Sadoc, sua voz entediada. A criança. Não. Piedade. Tamar implorou, caindo de joelhos. O soldado agarrou a criança. O que aconteceu em seguida foi um borrão vermelho de horror. O grito de Tamar não foi humano. Foi o som de uma alma sendo rasgada ao meio. Ela se agarrou ao soldado arranhando seu rosto, mas o outro a jogou contra a parede de pedra. Quando ela recuperou o fôlego, o soldado estava limpando sua espada. O corpinho de Eliaquim estava no chão de terra batida. Sadoc fez uma marca em seu pergaminho. Próxima casa. Tamar não gritou mais. Ela rastejou até seu filho. O peão de madeira que ele segurava caiu de sua mãozinha frouxa. O massacre durou 1 hora. Os gritos das mães de Belém assombrariam aquelas colinas por gerações. O profeta Jeremias havia escrito sobre aquilo, sobre Raquel chorando por seus filhos, recusando-se a ser consolada, porque eles já não existiam. A centenas de quilômetros ao sul, Miriam estremeceu. O que foi? Perguntou Iosef. Um frio, ela sussurrou apertando Yeshua. Um frio terrível. Eles cruzaram a fronteira para o Egito, tornando-se refugiados, vivendo entre os judeus de Alexandria. Yosef encontrou trabalho como carpinteiro. Os anos passaram. O ouro dos magos os sustentou. Yeshua cresceu, um menino quieto com olhos que viam tudo. Ele aprendeu a língua do Egito, mas Yosef lhe ensinou as escrituras de Israel. Enquanto isso, em Belém, Tamar não chorava mais. Ela havia se tornado uma estátua de sal e vinagre. Ela passava os dias no túmulo de seu filho, agarrando o peão de madeira. Seu marido a deixou, incapaz de suportar a concha vazia que ela havia se tornado. O ódio a mantinha viva, um ódio focado. Ela não odiava os soldados. Eles eram apenas cães. Ela não odiava Herodes. Ele era um monstro distante. Ela odiava o motivo.
Ela odiava o rei dos judeus recém-nascido. Aquele cuja chegada sussurravam, fora o que trouxera os magos e a espada. Seu filho morrera para que um rei desconhecido pudesse viver. Se ela algum dia encontrasse esse Messias, ela não o adoraria. Ela o amaldiçoaria. Ela o faria pagar pelo sangue de Eliaquim. Ela também se lembrava de outro rosto, o rosto frio do homem do templo que observou tudo, o homem que marcou seu nome em um pergaminho. Ela nunca esqueceria aquele rosto. Anos depois, outro sonho veio a Iosef no Egito. Herodes, o Grande, estava morto, consumido por sua própria podridão. Volta. Os que procuravam a morte do menino estão mortos. Eles voltaram. Mas o filho de Herodes, Arquelau, reinava na Judéia, e ele tinha a crueldade do pai sem a inteligência. Outro aviso em sonho os desviou. Eles não foram para Belém. Eles voltaram para casa, para Nazaré. Yeshua, o menino que nasceu em Belém, que foi refugiado no Egito, cresceu na obscuridade da Galileia. Ele cresceu e se tornou forte, trabalhando na oficina de seu pai. Ele aprendeu a forma da madeira, o peso da pedra. Ele aprendeu o silêncio e esperou. A premissa estava sendo construída. O rei legítimo, o sobrevivente da profecia. O retorno do Egito, assim como Israel fora chamado do Egito. Mateus, o coletor de impostos que um dia registraria tudo isso, veria o padrão. Do Egito chamei o meu filho, mas por enquanto ele era apenas Yeshua, o filho do carpinteiro de Nazaré. E o mundo não tinha ideia do que estava por vir. Ás capítulo 4. O clamor no deserto. Passaram-se quase 30 anos. O Império Romano era uma bota de ferro no pescoço da Judéia. Pôncio Pilatos governava de Cesareia. Em Jerusalém, o templo era um centro de poder político e riqueza, governado pelo sumo sacerdote Caifás e seu sogro Anás. E o saduceu Sadoc. Ele não era mais um jovem observador. Era agora um homem de meia idade, imensamente rico, membro influente do Sinédrio, o Conselho Supremo. Ele havia sobrevivido à queda de Arquelau, à ascensão de Pilatos. Ele era um mestre da política, cínico, poderoso e completamente satisfeito com o status quo que o beneficiava. O massacre em Belém era uma memória distante, um pequeno ato de serviço desagradável, mas necessário, que solidificara sua posição com Herodes o Grande. Ele raramente pensava nisso. Então uma voz começou a gritar no deserto. Não era uma voz política. Não era um sussurro de rebelião zelote. Era algo mais primitivo. Mais perigoso era Iochanan, João Batista. Ele emergiu do deserto da Judéia como uma aparição, vestido em pelo de camelo, um cinto de couro na cintura, comendo gafanhotos e mel silvestre. Ele parecia um louco, mas quando ele falava, sua voz tinha o trovão dos profetas antigos. Ele era Elias renascido. Ele se postou nas margens lamacentas do rio Jordão, e sua mensagem era uma bigorna. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. As pessoas vinham. Primeiro os camponeses, depois os publicanos, cobradores de impostos odiados por todos, depois os soldados romanos curiosos. Eles vinham aos milhares de Jerusalém, da Judéia, de toda a região, e ele os batizava. Ele os mergulhava na água barrenta do Jordão, não como um ritual de purificação do templo, mas como um ato de confissão, um afogamento do velho eu, uma preparação para algo, ou alguém que estava por vir. Eu batizo vocês com água para arrependimento, ele rugia, seus olhos queimando de fervor. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sua pregação era uma ameaça direta ao templo. Se o perdão podia ser encontrado em um rio lamacento, por que alguém precisaria dos sacrifícios caros e do sistema corrupto em Jerusalém? O Sinédrio decidiu enviar uma delegação, não para ouvir, mas para investigar. E Sadoc, como líder da facção dos saduceus, foi junto com um grupo de fariseus. Eles chegaram ao Jordão, suas vestes finas contrastando com a multidão suarenta e empoeirada. Eles observaram com desdém enquanto Iochanan pregava. O profeta parou no meio da frase. Seus olhos se fixaram neles. O silêncio caiu sobre o rio. Raça de víboras, gritou Iochanan, apontando um dedo ossudo para eles. O veneno em sua voz fez Sadoc recuar um passo. Quem os advertiu para fugirem da ira vindoura?
Produzam frutos dignos de arrependimento. Os fariseus murmuraram ultrajados. E não pensem que podem dizer a si mesmos: temos Avraham como nosso pai, continuou Yochanan, sua voz subindo. Eu lhes digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Avraham. O machado já está posto à raiz das árvores. Sadoc sentiu uma raiva fria. Víbora, ele Sadoc do Sinédrio? Esse louco do deserto estava brincando com fogo. Quem você pensa que é? Um fariseu gritou. Você é o Messias? Eu não sou. Gritou Yochanan de volta. Você é Elias? Não sou. Então por que você batiza se não é o Messias, nem Elias, nem o profeta? Eu sou. Yochanan rugiu citando Isaías, o mesmo profeta que falara da Virgem. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Naquele momento, entre a multidão que observava estava uma mulher. Seu rosto era uma máscara de dor antiga. Seus cabelos estavam grisalhos, embora ela não fosse velha. Ela segurava algo pequeno em sua mão, algo que ela apertava constantemente, um peão de madeira gasto. Era Tamar. Ela havia vagado pela Judéia por décadas, uma alma perdida. A notícia de um profeta no deserto a atraiu, não por esperança, mas por uma curiosidade mórbida. Ela ouvira o nome Messias e Rei sendo sussurrados novamente, e o ódio que estava adormecido borbulhou. Ela observou Sadoc e os outros líderes. Ela os desprezava, mas seu verdadeiro veneno era guardado para o rei que esse profeta estava anunciando. Então, algo mudou na expressão de Yochanan. A fúria desapareceu. Seus olhos se arregalaram. Ele parou de olhar para os sacerdotes e olhou para além deles para um homem que caminhava sozinho em direção à margem do rio. O homem parecia comum, um galileu, a julgar por suas roupas simples. Tinha a constituição de alguém que trabalhara com as mãos. Ele tinha cerca de 30 anos. Não havia nada de régio nele. Ele caminhou pela lama e parou diante de Yochanan. Eu vim para ser batizado por você, disse o homem. Sua voz era calma, mas tinha uma ressonância que fez o rio parecer parar de correr. Era Yeshua de Nazaré. Yochanan, o profeta que fazia reis tremerem, de repente parecia um menino assustado. Ele levantou as mãos. Eu? Gaguejou Yochanan. Eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? A multidão prendeu a respiração. Tamar observou confusa. Sadoc estreitou os olhos, tentando entender o drama que se desenrolava. Quem era aquele nazareno que podia intimidar o Batista? Yeshua colocou a mão no ombro de Yochanan. Deixa por agora, disse ele gentilmente, mas com uma autoridade inquestionável. Pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Cumprir toda a justiça. A frase pairou no ar, e Yochanan tremendo assentiu. O carpinteiro de Nazaré, o rei de linhagem davídica, o sobrevivente de Belém, estava prestes a ser ungido. E os dois maiores inimigos de sua história, Sadoc, o cúmplice do massacre, e Tamar, a vítima do massacre, estavam ali como testemunhas, sem fazer ideia de quem ele era. No capítulo 5, o batismo e a voz Yochanan assentiu. A multidão, sentindo a gravidade do momento, recuou formando um círculo silencioso ao redor dos dois homens. O ar estava pesado, imóvel. O sol do meio-dia batia forte, fazendo o suor escorrer pelo rosto de Sadoc, que observava com um cinismo impaciente. Tamar, por sua vez, sentiu uma pontada estranha. Ela não reconheceu Yeshua. Ela nunca o tinha visto. Mas a interação entre ele e o profeta selvagem a deixou inquieta. Yeshua deu um passo à frente, entrando nas águas barrentas do Jordão. A água fria subiu por suas pernas, depois por sua cintura. Ele não era um pecador. Yochanan sabia disso. O próprio Yeshua sabia disso, mas ele estava ali. Ele estava entrando na água suja da humanidade, na sopa de arrependimento de publicanos e soldados. Ele não estava se limpando. Estava se identificando. Ele estava assumindo o fardo. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Yochanan, com as mãos trêmulas, segurou-o e o mergulhou para trás. Por um momento, Yeshua desapareceu sob a água marrom. Quando Yochanan o levantou, Yeshua emergiu com uma inspiração profunda. A água escorria por seus cabelos longos e sua barba. Ele levantou o rosto para o céu
e o universo se rasgou. Não foi um trovão, não foi um relâmpago. Foi, como diriam mais tarde, como se o próprio céu azul claro tivesse sido rasgado como um pergaminho. Uma luz, mais brilhante que o sol da Judéia, jorrou dessa fenda. Não era uma luz que cegava, mas uma luz que revelava. Ela caiu em um feixe concentrado, ignorando todos os outros, ignorando Iochanan, Sadoc, Tamar, a multidão, e focando inteiramente em Yeshua. Dentro dessa luz, algo desceu. Não foi um pássaro literal, mas a essência de um. Ele desceu como uma pomba, suave, deliberado, poderoso. O Espírito de Deus. Ele pousou sobre Yeshua, pairando sobre ele. E por um instante o homem e o Espírito pareceram fundir-se. Yeshua fechou os olhos, absorvendo o poder, a unção para a guerra que estava por vir. Então veio a voz. Não veio dos lábios de Iochanan, não veio da multidão. Veio de toda parte e de lugar nenhum. Veio de dentro do crânio de cada pessoa, fazendo seus ossos vibrarem. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Foi uma declaração, uma coroação, uma confirmação. A reação foi instantânea e caótica. A multidão caiu de joelhos. Alguns gritaram de terror, pensando que era o dia do julgamento. Outros choraram de alegria, seus corações subitamente inundados por uma paz inexplicável. Iochanan Batista caiu na água, ofegante. A vindicação de sua vida inteira estava ali, de pé diante dele. Ele tinha feito o que nasceu para fazer. Ele havia preparado o caminho. O Cordeiro de Deus estava ali. Tamar tropeçou para trás. O peão de madeira caiu de sua mão pela primeira vez em anos. A voz, o poder. Ela olhou para o homem na água, e seu ódio foi momentaneamente substituído por um terror abjeto. O que era aquilo? Que poder era esse? Ela pegou seu peão e correu, fugindo da margem do rio, seu coração batendo descontroladamente. Sadoc foi o único que não se ajoelhou. Ele estava paralisado. Ele não tinha visto a pomba. Ele não tinha entendido a luz. Mas ele ouviu a voz. Para ele não soou como amor. Soou como um trovão que ameaçava o chão sob seus pés. Ameaçava o templo. Ameaçava sua riqueza. Ameaçava Roma. Ele olhou para Yeshua que agora saía da água, sua túnica simples pingando. O homem não parecia diferente, mas Sadoc sabia que tudo havia mudado. Massas histéricas. Sadoc cuspiu para o fariseu ao seu lado, tentando recuperar a compostura. Algum truque. Um ventríloco do deserto. Mas sua mão tremia. Ele sabia que não era um truque. Aquele nazareno não era apenas mais um profeta louco. Ele era um problema. Um problema sério. Enquanto Sadoc se virava para voltar a Jerusalém e reportar ao Sinédrio, Yeshua mal notou a multidão que se dispersava. Ele estava cheio do Espírito, cheio do poder de seu Pai. A unção estava completa. A linhagem, capítulo 1, a sobrevivência profética, capítulo 2, e agora a confirmação divina, capítulo 3. Ele estava pronto. Mas o Espírito que o encheu não o levou à cidade para pregar, não o levou ao templo para tomar o poder. O Espírito imediatamente o compeliu para a solidão, para o deserto. Ele mal se despediu de Iochanan. Ele apenas se virou da água barrenta e começou a caminhar para leste, em direção às colinas áridas e calcárias do deserto da Judéia. Ele fora ungido como rei, sacerdote e profeta. Agora ele precisava ser provado. A autoridade divina precisava enfrentar a autoridade mundana. Antes de enfrentar os homens, ele teria que enfrentar o arqui-inimigo que os manipulava. A batalha pelo reino dos céus não começaria com uma multidão, mas no silêncio absoluto. A provação havia começado. Capítulo 6. 40 dias de silêncio. O deserto da Judéia não é feito de dunas suaves. É uma paisagem de dentes quebrados, colinas de calcário pálido, ravinas profundas e um calor que suga a vida. É um lugar onde o silêncio é tão alto que enlouquece um homem. Yeshua caminhou para o coração desse nada. O Espírito o havia levado até ali e depois, aparentemente, o deixara. Ele estava sozinho, completamente sozinho. Os primeiros dias foram de oração. A euforia do Jordão ainda estava com ele. Ele sentiu a presença de seu pai. Ele meditou sobre sua missão. Depois a fome chegou. Não foi uma fome gentil, foi uma fome devoradora. Seu corpo,
Um corpo humano normal começou a gritar por sustento. O pão que ele trouxera acabou no segundo dia. A água em seu odre secou no terceiro. Os dias se transformaram em uma semana. Depois 2. Ele encontrou uma caverna para se abrigar do sol implacável durante o dia e do frio cortante da noite. A fome tornou-se uma dor constante e aguda em seu estômago. A sede fez sua língua inchar e seus lábios racharem. Aos 20 dias, as orações se tornaram difíceis. Sua mente, privada de comida, começou a pregar-lhe peças. Ele via miragens de riachos, ouvia o som de pão sendo partido. Aos 30 dias, ele era pele e osso. A realidade estava se desfazendo. Ele estava no limite da resistência humana. Aos 40 dias, ele estava sentado na entrada de sua caverna, olhando para as pedras do chão. As pedras, sob a luz trêmula do amanhecer, pareciam pães, pequenos pães redondos e quentes. Ele sabia que era uma ilusão, mas a fome era tão avassaladora que ele quase estendeu a mão. Foi quando a voz veio. Não era a voz do Jordão. Esta era suave, razoável, sedutora, como óleo derramado sobre pedra quente. Se tu és o Filho de Deus, Yeshua não ergueu os olhos. A presença estava ali, na caverna com ele. Não um monstro com chifres, mas uma sombra. Uma dúvida inteligente. O tentador, Satanás, manda que estas pedras se transformem em pães. A lógica era impecável. Se você é quem a voz disse que você é, prove. Use seu poder. Você é o Filho de Deus, por que morrer de fome? É seu direito, salve-se, um pequeno milagre. Ninguém precisa saber. Apenas para sobreviver. Yeshua sentiu a tentação como uma dor física. Sua barriga se contraiu. Ele podia quase sentir o gosto do pão quente. Ele umedeceu os lábios rachados. Sua voz saiu como um sussurro áspero, citando as escrituras que seu pai Yosef o fizera memorizar em Nazaré. As palavras de Moshe no deserto. Está escrito. Ele ofegou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A fome não diminuiu, mas a sombra na caverna pareceu recuar, irritada. A primeira prova falhou. O apelo ao corpo foi negado. Então a cena mudou. Não foi uma caminhada. Foi um piscar de olhos. De repente, Yeshua não estava mais no deserto. Ele estava em Jerusalém, mas estava no ponto mais alto possível. O pináculo do templo, a centenas de metros acima do Vale do Cédron. O vento chicoteava suas vestes. A cidade se estendia abaixo dele. A voz estava ao seu lado. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O apelo agora era ao espírito, ao orgulho, porque está escrito. O adversário agora também podia citar as escrituras. Sua voz era um escárnio. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. A tentação era brilhante. Se o primeiro teste era sobre fé privada, confiar em Deus pela comida, este era sobre espetáculo público. Force a mão de Deus, faça um milagre inegável, desça flutuando sobre a multidão, no pátio do templo. Eles o aclamariam Messias ali mesmo. Fim da luta. Sem dor, sem cruz, apenas glória instantânea. Prove que a voz no Jordão estava certa. Yeshua olhou para baixo, para as pessoas que pareciam formigas, para o mármore frio do templo, construído pela casa de Herodes, supervisionado por homens como Sadoc. Ele se virou para a sombra. Também está escrito, disse ele, sua voz mais forte agora, não tentarás o Senhor teu Deus. A fé não força. A fé confia. A segunda prova falhou. A sombra sibilou. A raiva era palpável. A cena mudou novamente. Uma última vez. Eles estavam no topo de uma montanha impossivelmente alta. O mundo inteiro estava espalhado abaixo deles como um mapa. Yeshua viu Roma, com suas legiões e seu mármore. Viu a Grécia com sua filosofia. Viu a Babilônia, o Egito, todos os reinos do mundo em um momento no tempo. O adversário se revelou, não como uma sombra, mas como um príncipe, uma majestade sombria. Tudo isto te darei. O apelo final. Não ao corpo, não ao espírito, mas ao propósito. A missão. Esta é a razão pela qual você veio, não é? E a voz sussurrou. O reino dos céus, o reino de Deus, salvar o mundo. Mas olhe o preço. O caminho do seu pai é sofrimento, é rejeição, é sangue, é a cruz. Eu posso lhe dar tudo isso, agora, sem dor. Yeshua olhou para os reinos.
Ele podia ver a dor, a guerra, a escravidão. Ele podia acabar com tudo. Qual é o preço? Perguntou Yeshua, embora já soubesse. O príncipe das trevas sorriu. Se prostrado me adorares. Ajoelhe-se. Uma vez, um pequeno gesto. Troque a lealdade. Pegue o atalho. O fim, salvar o mundo, justifica os meios, adorar o mal. Era a tentação final, a coroa sem a cruz. Yeshua olhou para o tentador, e pela primeira vez em 40 dias, a fraqueza desapareceu. A autoridade divina que lhe fora dada no Jordão rugiu. O Filho de Deus, provado pelo sofrimento humano, agora falava como rei. Para trás de mim, Satanás, ele ordenou. A voz não era um sussurro, era um comando que abalou a montanha. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. A majestade sombria gritou. A imagem dos reinos se despedaçou, a montanha desapareceu. Yeshua estava de volta ao deserto, caído no chão poeirento, exausto, mas vitorioso. A sombra se foi, deixando-o por algum tempo. Ele estava sozinho. A provação estava completa. Ele havia provado sua legitimidade. Onde Adão falhou no jardim, comida, ele venceu. Onde Israel falhou no deserto, testando a Deus, ele venceu. Ele provou sua total e completa obediência. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez, sentiu um toque gentil. Anjos vieram. Eles trouxeram água que não era miragem. Eles trouxeram pão que não era pedra. Eles o serviram. O rei estava pronto. Capítulo 7. O chamado na Galileia. A notícia atingiu Yeshua assim que ele saiu do deserto. Seu corpo ainda se recuperando, mas seu espírito afiado como uma lâmina. Ioxanã, João Batista, havia sido preso. Herodes Antipas, o filho do velho Herodes, o tetrarca da Galileia, não tinha a paciência de seu pai para profetas selvagens. Ioxanã havia condenado publicamente o casamento de Antipas com Herodias, a esposa de seu irmão. E por isso o profeta que preparara o caminho foi silenciado em uma masmorra escura. A antiga era estava terminando. A tocha havia sido passada. Yeshua não foi para a Judéia. O perigo ali era muito grande. E a hora ainda não era chegada. Em vez disso, ele voltou para casa, para o norte, para a Galileia. Mas ele não voltou para a obscuridade de Nazaré. A oficina de carpintaria estava fechada. Ele se mudou para a costa, para Cafarnaum, uma cidade de pescadores movimentada e próspera, às margens do mar da Galileia. Era um lugar estratégico, na fronteira dos territórios de Herodes Antipas e Filipe. Um caldeirão de judeus e gentios, soldados romanos e comerciantes, a Galileia dos gentios, como Isaías havia profetizado. Ali, naquele lugar de passagem, Yeshua começou a pregar. E sua mensagem era a mesma de Ioxanã, mas com uma nova autoridade. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. As pessoas ouviam. Havia algo em sua voz. Não era o fogo e enxofre de Ioxanã. Era uma autoridade calma, uma clareza que cortava o coração. Mas ele não podia fazer isso sozinho. Ele precisava de seus tenentes. Certa manhã ele caminhava pela praia de Seixos. O sol estava nascendo sobre as colinas de Golã, do outro lado do lago, pintando a água de rosa e dourado. O cheiro de peixe e salmoura estava no ar. Ele viu dois irmãos, Shimon e Simão, um homem grande e forte com um temperamento tão volátil quanto o próprio lago, e seu irmão André. Eles estavam em seu barco lavando as redes. Haviam trabalhado a noite toda e não pegaram nada. Estavam exaustos e frustrados. Yeshua parou e os observou. Então ele entrou no barco de Shimon, como se fosse o dono, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da margem. A multidão começava a se reunir na praia para ouvi-lo. Shimon, cansado demais para discutir, obedeceu. Yeshua sentou-se e ensinou do barco. Shimon fingiu consertar a rede, mas estava ouvindo cada palavra. Quando Yeshua terminou, ele se virou para Shimon. Leva o barco para águas mais profundas e lancem as redes para pescar. Shimon suspirou. A frustração da noite voltou. Mestre, ele disse, a voz áspera, já nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas ele olhou nos olhos de Yeshua e viu algo que o desarmou. É porque é a tua palavra, eu lançarei as redes. Eles remaram para o fundo. Lançaram a rede. Quase imediatamente a rede ficou pesada. Tão pesada que começou a rasgar. Peixes,
milhares de peixes prateados debatendo-se. Andréas! Shimon gritou, sua voz embargada de pânico e admiração. Eles fizeram sinal para seus sócios no outro barco, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, para virem ajudar. Os 2 barcos ficaram tão cheios que começaram a afundar. Foi demais para Shimon. Isso não era um truque. Isso era poder. Poder sobre a criação. Ele caiu de joelhos no meio dos peixes que se debatiam, agarrando os pés de Yeshua. Afasta-te de mim, Senhor. Ele soluçou, porque eu sou um homem pecador. Yeshua sorriu. Ele colocou a mão na cabeça do pescador. Não temas, Shimon. De agora em diante tu serás pescador de homens. Ele olhou para Andrés e, depois para Tiago e João, que observavam atônitos do outro barco. Vinde após mim. Quando chegaram à margem, Shimon, que seria chamado de Pedro, e André não hesitaram. Eles arrastaram o barco para a areia e, deixando a maior pesca de suas vidas apodrecendo na praia, eles o seguiram. Tiago e João fizeram o mesmo. Seu pai, Zebedeu, gritou para eles do barco, mas eles nem olharam para trás. Eles deixaram o pai, os empregados, os barcos, as redes. Tudo! A autoridade daquele comando era absoluta. O ministério havia começado. Eles foram com ele pelas sinagogas da Galileia. Ele ensinava e ele curava. A notícia se espalhou como fogo. Ele curou a sogra de Pedro de uma febre com um simples toque. Ao pôr do sol, a cidade inteira de Cafarnaum estava na porta de Pedro, trazendo seus doentes, seus aleijados, seus endemoninhados. E ele os curou. A todos. Em Jerusalém, Sadoque ouviu os relatórios. Seus espiões na Galileia falaram de um nazareno que estava fazendo milagres. Um homem que o próprio Iochanan havia ungido. O cinismo de Sadoque se transformou em alarme. Milagres agitavam as massas. E massas agitadas eram uma ameaça a Roma e ao templo. Ele precisava de mais informações. Ele precisava de uma maneira de parar isso. Enquanto isso, em uma aldeia poeirenta perto do lago, Tamar ouviu as histórias. Ela as descartou. Truques de mágico, ela murmurou para si mesma, ainda agarrando seu peão. Até que um dia seu vizinho, um homem leproso que vivia isolado fora da aldeia por 10 anos, voltou para casa. Sua pele estava limpa. Quem fez isso? Tamar perguntou horrorizada. O mestre da Galileia, disse o homem chorando. Yeshua, ele me tocou. Tamar sentiu o chão tremer. O ódio em seu coração, que fora seu único combustível, agora tinha um novo companheiro, o medo. E pela primeira vez em 30 anos, uma pequena, terrível semente de dúvida. Ela começou a segui-lo, de longe observando. A fama de Yeshua explodiu. A premissa de sua autoridade não era mais teórica, era prática. Ele não apenas falava do reino, ele o demonstrava. Ele tinha autoridade sobre a natureza, os peixes, sobre a doença, a febre, sobre o espírito, os demônios e sobre o pecado. Ele começou a dizer: seus pecados estão perdoados. Multidões o seguiram, de toda a Galileia, da Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, até mesmo de além do Jordão. A premissa estava completa. A linhagem, a profecia, a unção divina, a prova no deserto e agora a demonstração de poder. A multidão estava reunida. Rabasta, desesperada, faminta. Eles o seguiram até a encosta de uma montanha perto de Cafarnaum. O palco estava montado. O rei, tendo provado sua autoridade, estava prestes a entregar a constituição de seu reino. Capítulo 8. O confronto no Monte Uar estava elétrico. O mar da Galileia brilhava lá embaixo, como um espelho de safira. Milhares de pessoas cobriam a encosta da montanha. Eram os doentes, os desesperados, os curiosos e os céticos. Eram os que haviam sido curados e os que ansiavam por sê-lo. Yeshua subiu um pouco mais na colina, seus novos discípulos sentando-se a seus pés. Ele olhou para a multidão. Seus olhos passaram pelos rostos vendo a fome, não apenas de pão, mas de justiça. Ele respirou fundo, preparando-se para falar. Parem! Uma voz gritou. A voz era alta, culta e cheia de desprezo. A multidão se agitou, abrindo caminho. Sadoque, o saduceu, caminhou pela multidão como se ela fosse imunda. Ele não estava vestido para uma colina poeirenta. Usava suas vestes finas de membro do sinédrio. Ao seu lado estavam 2 guardas do templo. Sadoque de Jerusalém, sussurraram as pessoas.
O medo era palpável. Yeshua o observou se aproximar, seu rosto sereno. Em nome do sumo sacerdote e do sinédrio de Jerusalém, bradou Sadoc, parando a poucos metros de Yeshua. Quem lhe deu autoridade para fazer estas coisas? Quem lhe deu autoridade para perdoar pecados? Um direito que pertence somente a Deus. Ele se virou para a multidão. Povo da Galileia, vocês são como ovelhas sem pastor seguindo este carpinteiro. Este Nazareno. Ele não é o Messias. Ele é um blasfemo, um agente de Belzebu. A multidão recuou. A acusação era mortal. Shimon Pedro, impulsivo, levantou-se. Ele curou minha sogra. Ele nos deu silêncio, pescador ignorante. Sadoc cuspiu. Você sabe o que este rei traz? Ele traz problemas. Ele traz a ira de Roma. Ele é um falso profeta. Sadoc sorriu, sentindo que tinha o controle. Ele viera para cortar o mal pela raiz, para desacreditar o Nazareno publicamente antes que seu movimento se tornasse uma rebelião. Ele não é nada, zombou Sadoc. Ele é apenas mais um louco do deserto como Yochanan, que apodrece na prisão de Herodes. Um movimento na borda da multidão chamou sua atenção. Uma mulher abria caminho. Ela parecia selvagem, seus cabelos grisalhos voando. Era Tamar. Ela vinha seguindo Yeshua há semanas. Ela o vira curar. Ela ouvira suas palavras. E o ódio em seu coração estava em uma guerra agonizante contra a esperança que ela não ousava sentir. Ela parou, seu peito arfando, ficando entre Yeshua e Sadoc. Sadoc sorriu. Ah, uma testemunha. Diga a eles, mulher. Diga a eles a verdade sobre esses falsos messias. Tamar olhou para Yeshua. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, uma torrente de 30 anos. Ela começou, sua voz rouca. Eu o segui para amaldiçoá-lo. A multidão ofegou. Eu o odiava, ela continuou, sua voz ganhando força. Meu filho Eliaquim. Ele foi assassinado em Belém, por causa dele. Ela apontou um dedo trêmulo para Yeshua. Por causa dos boatos sobre um rei dos judeus. Sadoc riu. Era melhor do que ele poderia ter planejado. Ouçam, a própria testemunha. O sangue inocente está nas mãos deste homem. Ele é uma fraude que traz apenas morte. Tamar estava tremendo violentamente. Ela olhou para Yeshua, esperando que ele se defendesse. Mas ele apenas a observava. Não com culpa, não com raiva, mas com uma compaixão tão profunda que partiu seu coração. O olhar dele a libertou. Ela se virou lentamente, como em um sonho. Ela olhou para Sadoc. Ela olhou para seu rosto arrogante, seus olhos frios, seu sorriso de escárnio. E o tempo parou. De repente, ela não estava mais em uma colina na Galileia. Ela estava em sua casa em Belém. O cheiro de sangue, o grito, o soldado com a espada. E o homem de vestes finas observando com um pergaminho na mão. O rosto. O mesmo rosto. Mais velho, mais gordo, mas o mesmo. Os mesmos olhos mortos. Você, ela sussurrou. A multidão se inclinou para ouvir. O sorriso de Sadoc vacilou. O que você disse, mulher? Você, ela repetiu mais alto. O peão de madeira caiu de sua mão, fazendo um pequeno barulho na poeira. Eu conheço esse rosto. Um flashback vívido e terrível passou por seus olhos. É a ordem do rei, disse Sadoc, sua voz entediada. A criança. O ar saiu de seus pulmões em um grito que ecoou pela montanha. Foi você! Sadoc congelou. O sangue sumiu de seu rosto. Eu não sei do que você está falando. Você está louca! Você estava lá! Itamar gritou, avançando sobre ele, batendo em seu peito com os punhos. Você estava com os soldados de Herodes. Você estava em Belém. Você deu a ordem. Eu vi você. Você matou meu filho. A revelação caiu sobre a multidão como uma bomba. O representante do templo. O cúmplice do massacre. Sadoc tropeçou para trás, seu rosto uma máscara de pânico. Mentiras. Ela é louca. Guardas prendam-na. Mas os guardas do templo olharam para a multidão que agora avançava. O humor havia mudado do medo para uma fúria justa. Assassino! E alguém gritou. Hipócrita! Gritou outro. Você nos chama de raça de víboras! Gritou Pedro apontando para Sadoc. Mas era você o tempo todo. Sadoc se virou para Yeshua procurando... O quê? Ajuda! Mas Yeshua apenas o observava. Sua autoridade agora absoluta
cimentada não por um milagre, mas pela revelação da verdade. O homem que veio para questionar a autoridade de Yeshua teve sua própria autoridade, baseada em mentiras, poder político e sangue, destruída pela testemunha ocular de seu próprio crime. A aprovação final estava completa. Sadoc não esperou. Ele e seus guardas correram, praticamente caindo colina abaixo, fugindo da multidão que os vaiava e atirava pedras. O silêncio voltou à montanha. Tamar estava de joelhos, soluçando. Eram os primeiros soluços de luto, não de ódio, em 30 anos. Yeshua se aproximou dela. Ele não disse nada, ele apenas estendeu a mão. Tamar olhou para cima, para a mão do carpinteiro, a mão que ela queria amaldiçoar. Ela a pegou. Ele a levantou. A autoridade estava estabelecida. O impostor fora revelado. O verdadeiro rei, provado pela genealogia, pela profecia, pelo batismo, pelo deserto e agora pela verdade, estava pronto. Yeshua se virou para a multidão. Milhares de olhos estavam fixos nele. Eles não viam mais apenas um curandeiro ou um profeta. Viam algo mais. Ele se sentou, abriu a boca e começou a lei fundamental de seu reino. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. A história que você acabou de ouvir não é apenas sobre o passado, é sobre a autoridade, sobre como a verdadeira autoridade é provada, não pelo poder, mas pela verdade. Assim como a voz do Pai confirmou Yeshua no Jordão, a sua voz confirma este trabalho. A autoridade dele foi provada no deserto, mas a autoridade deste canal, essa é provada pelos seus comentários. Se esta história tocou você, se você sentiu o dilema de Yosef, a dor de Tamar ou a fúria de Pedro, não deixe sua voz em silêncio. Inscreva-se agora mesmo, para não perder o próximo capítulo desta jornada que está apenas começando. Deixe o seu like, o seu amém digital, para que esta luz, esta história, chegue a mais pessoas que estão perdidas no deserto. E o mais importante, comente aqui embaixo. Qual foi o momento que mais fez seu coração disparar? Foi o batismo, a revelação de Tamar ou a derrota de Sadoc? Sua voz é a prova de que estamos no caminho certo. Até a próxima.